Setembro com a patrística, segundas de patrologia, Egito. Hoje, 13 de setembro, segunda-feira, colocamos nesse pequeno estudo da patrologia, da patrística, um país que tem suas origens no deserto entre a Líbia e o deserto arábico, onde terra dos faraós deu, através de sua riquíssima civilização, um patrimônio arquitetônico, arqueológico gigante para a humanidade. O cristianismo surge no Egito com muitos indícios de povos que estavam já em Alexandria, naquela região do Delta, e também com a instalação de cristãos. E a tradição acerca das fundações das igrejas, essa tradição ela traz através do evangelista São Marcos, sobre a qual inexplicavelmente se calam Clemente e Alexandrino de Orígenes. Parece que havia, até certo ponto, um tipo de negação dessa chegada dos primeiros cristãos. Nosso Senhor quis visitar o Egito, passou um tempo no Egito, no exílio, podemos dizer assim, quando desce pela perseguição, Cristo com a Sagrada Família, com Maria e José, vai para a terra dos faraós. A liturgia, que nós podemos dizer também, uma liturgia que em determinados momentos era muito fragmentada por conta de textos litúrgicos dispersos, mas que na época da patrística ainda chegaram até nós. Ao contrário do que aconteceu, por exemplo, com Antioquia, com Milão, onde os textos eram muito ricos, as circunstâncias, infelizmente, não os trouxeram até nós. Porém, a catequese mistagógica dos alexandrinos, inclusive o rito alexandrino, isso é importante. Demonstra claramente também que esse sentido de informações, muitas vezes nos séculos, são não muito confiáveis, mas não é nem só o fato de não serem confiáveis, mas porque eles não estavam totalmente completos, planificados. Uma situação muito importante que traz para nós o sinal do Egito, dentro da sua liturgia, é o fragmento de anáforas. Isso aí é muito importante, porque revela assim o sinal da ação de graças, o sentido das relações de semelhanças entre orações litúrgicas, o Sanctus, por exemplo, que é colocado dentro da celebração. E tudo isso porque esses fragmentos de anáforas estão inseridos dentro dessa realidade de um material escasso. O Egito representa uma cultura cristã muito edificante, muito rica. Podemos expressar também que no sinal dos seus claustros, no sentido dos edifícios, isso é bom e importante, porque revela assim o sinal dos cenóbios, porque foi lá, por exemplo, dentro da grande capacidade de Pacômio, o monge Pacômio, de levar o conhecimento da vida cenobítica na Tebaida. E lá na Tebaida há essas tipologias que são peculiaridades da cultura egípcia. E o cristianismo lá chegou. Nos padres da igreja, principalmente nos monges, esses monges que estavam ali no período antigo e que depois, através da formação clássica e da formação litúrgica, ritual, é evidente que também há muitas tipologias. As decorações das capelas, das igrejas, dos edifícios, essas influências e essas peculiaridades, elas são ricas e, de fato, traduzem o sentido da cidade onde se encontrava determinado lugar. Por exemplo, no século VI, a estrutura da basílica permanece mais ou menos a mesma, as proporções, porém, aparecem mais reduzidas e o projeto mais uniforme. Isso no século VI da nossa era. Não se constroem mais grandes conjuntos.
Em seu lugar, são construídos, sobretudo, nos arredores de Alexandria, sim, da cidade de Alexandria, alguns edifícios com planta central, assimilável ao tipo de construção quadrilobada de origem síria e microasiática, por este certamente influenciado, né? E, graças ao bom Deus, o Egito representa para nós, cultura cristã, um ponto importante na consecução, podemos dizer, no início da pregação do Evangelho e principalmente na divulgação do sinal do Jesus, o ressuscitado. Que Deus, então, nos dê, através dessa cultura riquíssima, um grande sentido de viver a fé e, assim, na fé, alimentar as nossas esperanças. Termino com essa frase de Santa Teresinha do Menino Jesus: a cruz preserva os nossos dias da esterilidade. Tenha uma boa semana, que Deus te abençoe e te faça muito feliz.